dando início a mais uma live, né, sobre o estudo do Livro dos Espíritos. É uma apresentação da União Beneficente Allan Kardec. Hoje nós paramos no capítulo 4, a gente vem dando continuidade, né? E ficamos na questão de número quanto? 70 aí? 80. 80? 80, né, Dinho? É sobre a inteligência e o instinto. 73, 73. 7.3, do Livro dos Espíritos, Inteligência e Instinto. Aí depois a gente sabe que é os três, né? Tem o livre-arbítrio junto também, né? Faz uma composição. A nossa casa, a União Beneficente Allan Kardec, ela fica no Jardim Monte Líbano. Monte Líbano. Na Rua Iviema, 5.565. E a gente costuma dizer nosso céu. Por que será, né? Então, antes de iniciarmos aí o estudo, eu abri aqui por acaso um livrinho. Eu acho que quando a gente gosta muito, não deve ficar só para a gente, né? Deve passar para mais pessoas. Um sentido para viver bem. Se desanimas facilmente e não encontras motivo para ser alegre, se te fechas às boas ideias e sente no lugar do coração uma pedra, se te é fácil enxergar defeito nos outros e tudo te parece sem brilho, ou seja, branco e preto, reavalia o que fazes. Reflita o teu modo de ser. Toma rumo de espiritualidade e grandeza. Assim como o rio que procura o mar, né? E encontra. E olha com positividade sempre. O mundo é as pessoas. Atua no bem, no bom sentido. Que a vida se mostra bela, ama, compreende, rompe o pessimismo e te descobrirás em paz. Uma vida melhor te espera. Viver apenas uma pedra ou um inseto o fazem. Mas viver bem é obra da inteligência e do amor. Então, nesse instante, nós continuamos com o nosso pensamento a Deus, a Jesus, mesmo porque isso a gente faz desde as primeiras horas do dia, né? Que em casa nós comentamos o dia inteiro. Às 19h30 nós temos a live do estudo do Livro dos Espíritos. Então, quando a gente fala assim, a gente já está com Deus, já está com a espiritualidade superior. E nesse instante, a gente pede que os bons espíritos nos cubra de bênçãos, de paz, abra a nossa inteligência, a nossa mente, para que a gente possa assimilar bem as questões que nós vamos estudar na noite de hoje. Também peço aos bons espíritos que durante todo o transcurso o transcorrer da nossa live, o André, que está bem pertinho de mim, não pôde participar hoje, que não está muito bem, possa receber também os fluidos, a paz, a assistência espiritual daqueles amigos, companheiros incansáveis de todos os dias. Muita paz e Jesus nos abençoe.
A palavra é com Odilon. Dutra da Silva. Boa noite a todos, a todas. Boa noite àqueles que estão vivos e àqueles que vão assistir depois, quando nós colocarmos no YouTube. Gratidão à espiritualidade, aos mentores que nos assistem nesse momento, para que esse estudo se transcorra da melhor forma e que o aprendizado se realize realmente. Essa é a nossa busca. Hoje nós estamos fazendo a nossa 20ª reunião do Livro dos Espíritos, né, sobre o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 4, no último item do capítulo 4. Nós já fizemos desse capítulo 4 seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, e agora nós estamos concluindo o título Inteligência e Instinto. Paramos na questão número 73, né? O que a inteligência e o instinto, ela começa na 71. Né? Então, nós fizemos 2 questões na semana passada e ficou um restinho para esse dia de hoje, né? Do dia 11. Então, dia 3, nós temos 2. Então, essa é a conclusão do capítulo 4. E o capítulo 4... ele é a parte primeira do Livro dos Espíritos, que traz das causas primárias. Então, nós já estudamos, né, toda a parte primeira das causas primárias, da criação, né, da Terra, a raça adâmica, enfim, já percorremos bastante nessa questão da criação, né, da Gênese. E hoje nós vamos falar sobre a inteligência e o instinto. Vamos dar um pouquinho mais. Orlando já deu uma pincelada aí no início, né? Até essa mensagem, ela vem de encontro também, né? Que ela lembra que a inteligência, que ele deu aí, a inteligência é uma forma, né, de nós decidirmos entre ser feliz, por exemplo. Né? Então, na mensagem que ele trouxe aí, ele traz essa deixa, né? O instinto, ele é aquilo que nos leva meio que obrigado a fazer, né? A gente faz de forma mecânica, automática. A inteligência a gente pode decidir. Então, na pergunta 71, que foi a primeira questão, foi perguntado assim: inteligência é um tributo do princípio vital, que nós estudamos o princípio vital lá atrás, né? No começo do capítulo. E daí ele responde que não. E a justificativa, até para a gente comparar e ter uma ideia de que a inteligência não é atributo do princípio vital, é que as plantas vivem e não pensam, né? Mas têm vida, é uma vida orgânica. Depois faz um esclarecimento um pouco maior, que nós não vamos nos ater agora, porque nós já comentamos sobre isso. E na 72 ele pergunta qual que é a fonte da inteligência. E aí o Espírito responde: a inteligência universal. O que a gente pode entender por inteligência universal? Nós fizemos algumas especulações no dia, né? Seria a fonte, então seria Deus, mas ainda assim ela não tem uma resposta assim que satisfaz, né? Porque tem muitas respostas aqui que ainda carece da gente ter um conhecimento maior para poder entender. Mas nós estamos entendendo aquilo que é necessário para o nosso caminhar nesse estudo. Então, quando ele fala que tira da fonte universal, ele mostra, né, que a origem, com detalhes, ainda nos é desconhecida. E hoje nós vamos para a pergunta 73. Você está com o livro aí, Orlando? Você poderia fazer para nós, então, já a pergunta 73. Está fazendo? Não, lembro. 73. Sheila chegou. O instinto independe da inteligência? O instinto independe da inteligência? Precisamente não.
Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Bom, aí é o seguinte, eu comecei a contar uma historinha, né? Que até eu copiei do Coronel Lobo, né? Ele faz assim, dá um exemplo, por exemplo, de digamos assim, uma tribo, né? Nossos irmãos indígenas que vivem sem contato com os humanos, né? São nativos. Aí alguém lá descobriu eles e foi lá explicar algumas coisas, né? E aí então pegaram a escada, alguém pegou uma escada, abriu e alguém subiu lá em cima na escada, pegou uma raçãozinha e pôs o cachorrinho para primeira vez eles colocaram ele para ele subir degrau por degrau até lá em cima. E quando ele chegou lá em cima, a pessoa deu a raçãozinha e ele voltou. Como se faz para adestrar os animais? Aí quando ele estava lá em cima, ele desceu, depois a pessoa novamente mostrou a ração, ele subiu sem depender do outro para ensinar. Pegou a ração e voltou. O nosso irmão indígena, que nunca tinha visto escada na vida, ele olhou, observou, né? Aí depois pegou a escada mais tarde e colocou lá embaixo do pé de fruta, subiu lá em cima para apanhar a fruta. Né? Então, aí é interessante quando fala que os animais não têm o raciocínio. No caso aí seria o raciocínio, né? Não. Porque a inteligência, ele deve ter um pouco, né? Agora, não teve o raciocínio de pensar, não, vou subir. Mas teve também, porque estava a ração lá, ele subiu para pegar a ração. A gente deve acho que para a gente talvez entender melhor essa questão, talvez a gente volte aqui à questão, né? A questão ela diz assim: o instinto independe da inteligência, quer dizer, está separado uma coisa da outra? Uma coisa é o instinto, a outra coisa é a inteligência. Essa é a pergunta. Ou ele está. Não, aí, Eles são complementares. Daí vem a resposta. Precisamente não. Então, quer dizer, tem uma certa dependência, sim. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Então, aí ele distingue bem, né? Existe o instinto, existe a inteligência e um depende do outro, né? Então, eles se dependem um do outro. É uma inteligência sem raciocínio. Aí que tá. O instinto não tem raciocínio. É inteligência, mas sem como raciocínio. O o que é o nosso. raciocínio? É aquela questão assim que você reflete, né, sobre o que você vai fazer, por que você vai fazer. Ah, eu vou subir na escada para pegar lá, porque eu vou me alimentar. Eu crio toda uma estrutura de ideias, né, em torno daquela ação que eu vou fazer. Isso é o raciocínio. E o instinto ele leva a pessoa a fazer, não, eu vou porque estou com fome, né? Me alimentar. Pronto. Ele para aí, não vai muito além. O raciocínio, ele vai um pouco além nessa questão de decisão e de interpretação das ações que ele faz. Então, depois ele continua aqui, ó. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades, quer dizer, através do instinto que todos os seres, então, incluindo nós, seres humanos, né? Então, nós temos o instinto para prover a nossa necessidade. Então, através do instinto, todos os seres, vegetal, animal, inseto, o ser humano, né? Todos nós temos o instinto para prover a nossa necessidade. Isso é fácil de entender por conta, por exemplo, eu me alimento e eu não sei como é que o organismo aproveita esse alimento, né? O metabolismo que acontece aqui dentro, tudo é instintivo. Eu não tenho um comando assim racional, né, que eu faça isso aí. Só para dar um exemplo, mas tem muitas outras ações, né, que nós fazemos no nosso dia a dia e que não envolve raciocínio. Nós fazemos automaticamente. Então, o instinto, ele não decide, ele simplesmente cumpre. Por isso que ele não falha também, né? Ele faz aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência.
Essa é a forma que eu entendi aí a questão. Mas esse exemplo que você trouxe do Coronel Lobo, ele ilustra bem isso aí mesmo. Né? É uma evolução do instinto para a inteligência. Não é isso? É. Nós vamos evoluindo, vamos avançando. Né? No começo a gente faz a coisa bem maquinal, depois a gente vai fazendo demonstrando uma certa inteligência, um certo poder de decisão na nossa ação. Entendo. Quer comentar mais? Sheila, Orlando, Zi, Luísa? Eu acho que está bem explicado, né? Essa parte aí tá maduro. Tá maduro? Madurou? Maduro. Sheila, você pode ir na 74 aí para nós? Um pouquinho mais para cá. Você Poxa, que sua cadeira para lá um pouquinho? Você está com o telefone mudo. 74. Pode-se marcar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde termina um e onde começa outra? Resposta: não, pois muitas vezes eles se confundem, mas pode-se muito bem distinguir os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. E aí? Vai lá, tio. Principalmente o finalzinho aí dá uma misturada na coisa aí, né? Como é que é isso? Deu uma misturada aí. Pois é. Eu penso assim, que a gente precisa buscar primeiro entender a pergunta, né? Como é que é a pergunta aí? Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência? Então, onde começa um, onde começa outro? Onde termina um, né? E começa o outro, por exemplo, né? Ele até fala aqui no finalzinho. Então, será que a gente sabe, né, onde começa um e onde começa o outro? A gente tem uma ideia, né? Por exemplo, vegetal, por exemplo. Vegetal tem o instinto, né? Quando a trepadeira vai agarrando assim naquela madeira, né? Para ir em direção acima, né? Buscando a luz solar para se alimentar, né? Da luz do sol, ela faz aquilo por instinto. Ali, ao que nos parece, né, está destituído de alguma inteligência, né? Parece que ela faz mesmo só pela sobrevivência, ou quando as raízes procuram se aprofundar para buscar alimento e água, né, no interior da terra, quando aquelas plantinhas, tem umas plantinhas que a gente gosta muito de bater nelas, que elas encolhem, né, para se proteger, dorme. Por que ela faz isso, né? Ela pensa, não, vou fechar para me proteger. Não, simplesmente ela faz, né, automático. Então, mas quando chega no reino animal, né, por exemplo, principalmente os animais domésticos, né, o cachorrinho, o gatinho, eles têm algum comportamento que a gente fala, nossa, mas parece que ele tem até sentimento, né? Até sente um pelo outro, né? Na proteção dos seus filhos, dos seus filhotes, até do filhote que não é dele, né? Tem alguns animais que protegem o filhote que não é dele. Você vê, às vezes, cachorrinho, uma cadelinha alimentando um gato, né? Fala, como pode, né? Parece que eles são historicamente inimigos, né? E, no entanto, estão ali se protegendo, se ajudando. E daí você fica pensando, né? Parece que tem ali uma inteligência. Aí parece que não é só automático, não é só instinto. E aí vem a resposta do Livro dos Espíritos, que diz que se confundem. Né? Que não dá para separar uma coisa do outra. Inteligência e instinto não dá para separar. Se confunde. E a gente não consegue, às vezes, perceber um começa outro. Mas, então, depois ele diz, mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto, dos que são da inteligência. O que é isso, né? O que é os atos que decorrem dos instintos? É aquele que nos leva à nossa preservação, à nossa sobrevivência. Esse é instinto. Quando é inteligência, ele vai talvez um pouco além disso. Por exemplo, quando eu busco alguma coisa além da minha necessidade,
eu já não estou usando instinto. Eu já estou usando a inteligência e estou fazendo até uma coisa errada, né? Quando eu me alimento demais, por exemplo, né? E até passo mal. Quando eu faço uma coisa que pode trazer prejuízo à minha integridade física, aí eu estou exercendo o meu raciocínio, a minha decisão, e estou indo além. Né? Ou quando eu faço de menos também, né? Então, instinto não, instinto ele limita, ele nos leva exatamente aquilo que eu necessito, que eu preciso. A inteligência, ela já vai para as decisões, né, que a gente toma, que não faz muito bem para nós mesmos. Penso que é isso. Vamos lá, quem mais pode ajudar? É, isso mesmo. Falei. Qual que é? É a 5? A 75? Não. Ah, você vai ler a próxima? 75, isso. Ninguém quer comentar, aí fico sozinho nessa, né? Hoje vai ser só o senhor, tá todo mundo cansado aqui. É acertado dizer-se que a faculdade instintiva diminui à medida que crescem as inteligências intelectuais. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Será? Expressa. O instinto Eu fiquei com esse será também, Zi. Eu também me pode perguntei quando eu li aí. Expressa. O instinto também pode conduzir ao bem? Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. É isso? Olha aí, nunca se transvia. Então, alguém quer comentar? Assim mesmo? Eu acho assim que a gente tem que unir os dois, né? E utilizar os dois na medida certa. Né? Porque às vezes falta alguma coisa. Eu, por exemplo, estou trabalhando ali na minha horta, né? Arrumando meus canteiros ali. Eu gosto muito de me envolver com isso aí. Né? De repente eu saio, vou daqui até o portão, ótimo, sem problema nenhum. Vou olhando aqui, olhando ali e tal. Eu abro o portão, passo lá, tropeço no canto do canteiro e caio. Machuco o nariz. Acho que faltou eu combinar as duas coisas, a inteligência e o instinto, né? Eu deveria olhar, falar que tem um canto da horta. Prevenção, né? Prevenir-se. Então é um raciocínio, né? Eu acho que são coisas que andam juntas, instinto, inteligência, raciocínio também, né? E o livre-arbítrio. E aí também tem uma coisa muito, muito interessante, né? Que eu sempre uso quando eu faço as minhas preleções nas casas espíritas, é que Deus é tão maravilhoso, né? Tão maravilhoso, que Ele deu os três para você: o instinto, a inteligência e o livre-arbítrio. Quer dizer, você pode fazer tudo que te der na teia. Mas a inteligência vai te dizer o que faz bem e o que não faz bem. As consequências que você vai ter das coisas erradas que você fez sabendo que é errado, porque você não está no escuro, não. Né? Interessante, né? Agora já o raciocínio vem da inteligência, né, Edlon? Vou falar besteira aqui, não. O raciocínio vem da inteligência. É isso? Sim, vem a raciocínio é a inteligência, de forma que eu interpreto, né, as coisas, daí através da inteligência. Eu vou fazer uma coisa que exige muito cuidado. Eu penso, eu raciocínio, várias vezes para executar aquilo, né? Isso. Calculo, né? Meço, isso é o raciocínio. Para não dar errado.
Isso mesmo. Eu entendo assim também. Agora, na questão aqui, ela diz assim, né? Ó, que a leu. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais. No primeiro momento, quando a gente lê essa pergunta, dá a impressão que sim, não é? Dá a impressão que quanto mais a inteligência se desenvolve, mais diminui o instinto. Porque o instinto é aquele, né, que você faz automático, né? Que os animais têm. Mas Daí, nunca, mas nunca vai aí, ter. aí a gente tem essa ideia, ó, o instinto ele vai diminuindo e a inteligência vai tomando o lugar do instinto. Mas a resposta do espírito contraria essa visão. Diz assim, não, Pensa assim. não. Ele diz, não diminui, não. O instinto existe sempre. Sim. Então, a quantidade de instinto que eu tenho lá, quando na fase animal, né, ou na fase primitiva, ela continua existindo, aquele instinto dentro de mim. Então, ela não diminui e nem se extingue, não, por conta que vem a inteligência substituir. O que ocorre é que eu desprezo o instinto. Como é que eu desprezo o instinto? Quando eu tenho o que o Orlando falou aí, o livre-arbítrio, eu utilizo o livre-arbítrio de forma equivocada. Aí eu faço alguns exageros, ou sou imprudente, como ele citou aí no exemplo da horta, né? Se eu não tomo todos os cuidados, né, não me previno, o que é que eu estou fazendo? Eu estou deixando o instinto de lado e usando o meu livre-arbítrio, né, arriscando mais. E daí eu vou pagar por isso, a consequência daquilo que eu resolvi fazer, né? Então, lá atrás, o instinto, ele domina, né? Ele predomina. Quando eu desenvolvo a inteligência, eu tenho o poder de decidir usar ele, mas ele continua existindo sempre, só que eu posso usar ele mais ou menos. E ele diz mais aqui, o instinto também pode conduzir ao bem. O bem é uma situação que a gente sabe, né, que é necessário, né? Faz parte daquilo que nos leva à sobrevivência enquanto coletividade, né? Um ajudando o outro. Então, faz parte desse mecanismo de sobrevivência também. Então, ele pode nos conduzir ao bem. E ele sempre guia com mais segurança. Ele até nos diz sempre, ele diz quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Então, o instinto, quando eu não às vezes eu deixo ele de lado, ignoro ele, né? Mas ele quase sempre me guia e com mais segurança do que a razão. Eu vou raciocinar em cima, mas o meu raciocínio ele pode falhar. Ele pode se equivocar. Já o instinto, não. O instinto ele é um guia seguro, ele me guia sempre para o. Nunca se transvia, né? Ele não fala quase, às vezes. Não, nunca se transvia. Quer dizer, o instinto ele é um guia absolutamente seguro. Se eu seguir o instinto, não falha. Né? Que é aquilo que a gente tem o exemplo lá dos animais, né? Um cavalo, por exemplo, vai correndo, correndo, correndo. Chega próximo do abismo, ele para. Parou. Esse é o instinto. Parou, ele é um instinto. Né? Já com a razão, às vezes a gente toma decisões equivocadas e comete coisas que nos levam a nos prejudicar e até, às vezes, levar à morte mesmo, à morte física. Eu vou perguntar para a Sheila uma coisa para ela me explicar. Viu, Sheilinha? Pergunta hoje não, deixa para semana que vem. Não, eu quero que você me explique. Eu não sei, faço uma confusão. Lá no mundo espiritual, a gente já não tem mais o corpo físico. A gente usa também o instinto, a inteligência, tudo. Vixe! Deve usar também. Nossa, que não sabe responder essa. Essa vai ser o tio Dilon. Eu acho que usa. A Luísa acha que usa também. Você acha que usa, Luísa? Uhum. Então, eu queria que alguém me explicasse. Olha, eu nunca li nada sobre isso, né? Porque a gente lê essa questão de instinto e inteligência sempre considerando a questão encarnado.
Mas, como a gente lê nas obras, né, que nós somos uma cópia do plano espiritual e que o perispírito, por exemplo, é matéria, né, e que o instinto leva à prática do bem também, né, que é a proteção dos outros, eu entendo como a Luísa disse aí, que usa assim. Eu acho que usa porque, tipo, a mentalidade que a gente tem aqui, de certa forma, ela também é um reflexo da nossa mentalidade adquirida ao longo do tempo, né? Então, assim, os nossos sentimentos, eles também são parte de um instinto. E o espírito também sente. Então, tipo, se a gente sentir ansiedade, a gente costuma... a gente costuma falar que a ansiedade é muito ruim e tal, e tudo bem, realmente tem pessoas que sofrem com ansiedade. Mas se a gente tem ansiedade hoje, foi ela, apesar dela ser ruim hoje, foi ela que trouxe a gente até aqui. Se a gente não tivesse ansiedade, a gente não ia sobreviver quando a gente estava na selva e não tinha nenhuma civilização, entendeu? Então, assim, a ansiedade é aquilo que você sente alerta, você se sente seu coração bater mais rápido, você fica nervoso. E daí, nisso, antigamente, bem antigamente, significava que tinha algum perigo por perto. Então, assim, e daí hoje não tem mais esse perigo, as nossas vidas são mais seguras. Então, a ansiedade, ela mais atrapalha do que ajuda. Mas faz parte do instinto, né? E daí, assim, a mesma mentalidade que a gente tem aqui na Terra, de certa forma, é a mesma que a gente conversa lá com os espíritos. Então, eu acho que tem, sim, essa questão do... É uma boa comparação a ansiedade, né? Que a ansiedade é aquele medo do futuro, né? E o medo, como a Luísa disse aí lá atrás, foi sempre uma forma de nos preservar. Se eu não tivesse medo, e hoje também, né? Se eu não tenho medo, eu posso me matar. Eu vou atravessar uma rua sem olhar para os lados, né? Eu vou fazer algumas coisas, porque eu não tenho medo de nada. Então, o medo, ele é bom, ele é nosso... Ele é uma proteção, né, para preservação. O exagero é que leva a coisa ruim. O medo é bom, o exagero não é, né, Dom? O exagero é que você ficar aterrorizado com tudo, né, e ansioso, a ansiedade leva a isso, né. Até esses dias eu estava lembrando com a Zia aí, né, às vezes a gente fala bem assim, o filho, né? Vai com Deus, né? Quando ele vai sair à noite para passear. Aí você vai junto, com o coração junto lá, e fica o tempo todo ligando para ele, preocupado. Quer dizer, você não está confiando em Deus coisa nenhuma. Como assim? Você falou que Deus pode levar ele lá e proteger, mas você fica o tempo todo incomodando ele lá, né? Pega o telefone, liga. Como é que tá, filho? Você tá assim, bem? Deus, vai com Deus, mas se volta, traz ele de volta, por favor. Aí você fica lá, não bota muita fé que Deus vai junto, não, né? A Sheila sabe disso quando ela viaja. Então, o exagero não é bom, né? Porque faz mal principalmente para aquele que é o ansioso. Né? Principalmente para ele, prejudica ele. O ansioso não vive bem, ele vive aterrorizado. Né? Nós tivemos vários momentos, né, na humanidade, o último mesmo foi a pandemia. Né? A pandemia, muita gente ficou aterrorizada mesmo. Né? Aliás, a maioria de nós, né? Nós ficamos meio... Houve um certo exagero, né, nos medos. Então, mas conforme a gente vai caminhando, acho que a gente vai modificando isso, né? Vai tendo mais fé, acreditando que Deus está no comando de tudo, que a vontade dele sempre impera. Mas até lá a gente ainda tem essa questão. Essa pergunta tem a continuação dela, que é a 75A. Você mesmo pode continuar, Zi, que você começou, ou passa para a Luísa, por exemplo? Passa para a Luísa, Lê. Então, vai lá, Luísa, faz a 75A para nós. Por que a razão nem sempre é um guia infalível? Daí a resposta. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência... O comentário. O instinto é uma inteligência rudimentar, que se difere da inteligência propriamente dita, por serem suas manifestações sempre espontâneas, enquanto as manifestações da inteligência são o resultado de uma combinação
e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, de acordo com as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, ou seja, à vontade e à liberdade. E aí? Fala, Helena. Instinto não raciocina, né? Não. Bom, não sei explicar. Tá com o Dilon. Eu digo, coitado, Dilon, Alguém mais? é o Costa Larga, coitado do meu irmão. Vamos lá. Pergunta é complementar à anterior, né? Então, ele vem dizer sobre a separação de um instinto e a inteligência, né? Onde que eles diminuem ou aumenta, né? Aí ele diz assim, porque nem sempre é guia infalível a razão. Por que a razão falha? Né? Que ele disse ali na pergunta anterior, né, que a razão ela falha. Ó. Agora eu peguei. Fala. Quer falar? Não, é falha pelos nossos defeitos, né? O Será? orgulho, o egoísmo, a vaidade, aí é uma coisa que está arraigada dentro de nós. Né? Aí, muitas vezes, a razão falha, porque o egoísmo fala mais forte. Então, ela poderia ser infalível, ele diz, né? Se não fosse falseada pela má educação. Veja bem. Ela é falseada pela nossa má educação, né? Como disse o Orlando mesmo, o orgulho e o egoísmo é o principal dele. Né? Então, porque a razão ela me dá a liberdade de escolher, e quando eu tenho a liberdade de escolher, eu escolho de acordo com as minhas conveniências, muitas vezes, né? De acordo com a minha evolução. Aí eu faço a escolha errada, porque eu coloco o orgulho e o egoísmo no meio aí. Até nessa questão mesmo que eu falei anteriormente, né? Vai com Deus, né? Não está presente aí alguma coisa de orgulho e egoísmo? Às vezes eu não estou querendo ser mais poderoso que Deus aí, não estou querendo ensinar a Deus como é que se comporta, como é que cuida do meu filho. Até que ponto, né? Eu tô sendo humilde o suficiente para colocar a fé em Deus, né? Falar, olha, Deus está no comando de tudo. Tudo acontece pela sua vontade. Ele não erra nunca. E tudo que ele faz é bom. Então, tudo que acontecer vai ser bom. Mas eu não acredito muito nisso, não. Que eu fico com o pé atrás. Eu falo, não, mas espera aí. Deus pode dar uma errada aí. Eu tenho que estar junto lá. Uma vacilada. Para ajudar Deus nessa empreitada aí, que ele não dá conta. Olha, assim, É um orgulho, né? Não? Acho que todo mundo erra, né? Pensando assim. Porque a gente não confia, parece, né? Tanto, né? A gente fala por instinto. Agora, isso. Agora, como a Luísa disse, né? A gente, lá atrás, né? Esses nossos defeitos, né? Entre aspas, eles são necessários, né? Na sua origem, para a gente desenvolver. E acho que agora também, né? A gente ainda tem esse orgulho, né? Esse egoísmo, assim, né? A gente ainda... Nós estamos trabalhando ele vencer. Esse aí que é bom. Então, a gente tem que entender assim como criança, né? As criancinhas, elas não fazem um monte de besteirinha, a gente reconsidera, fala, não, tá tudo certo, não sabe o que está fazendo, não, né? Então, Deus também acho que age mais ou menos assim com a gente. Aliás, nós somos bem mais crianças que a nossa criança, né? Perante Deus, que a gente age de forma assim bastante inconsequente. Então, ele entende, né? Deus não se ofende assim, né? A gente, às vezes, quer tornar Deus um ser humano, né? Cheio dos nossos defeitos. Né? Deus vai se ofender se eu agir dessa maneira, Deus vai ficar triste comigo. Não. Deus não tem esse tipo de sentimento humano, né? Deus está acima disso. Então, o que a gente faz, tá bom, tá certo, porque está de acordo com o meu conhecimento, com o meu entendimento da vida, com a minha forma de caminhar ainda. Então, aí, considerando isso, a gente fica mais tranquilo, né? Tá tudo certo. Ainda... E conforme eu vou melhorando esse entendimento,
eu vou melhorando a minha condição, porque tudo isso repercute em mim mesmo. A pessoa, né, foi dito anteriormente também, a pessoa extremamente ansiosa, preocupada e tudo mais, ela não vive bem, né? Ela vive muito mal, né? A pessoa está sempre com o pé atrás, sempre insegura, sempre com medo. O medo, ele é bom para nos proteger, mas se passou da medida um pouquinho, ele nos deixa Aí tem que tomar prisioneiro dele. E nós a ficamos presos. ansiedade. Hein? Aí tem que tomar os medicamentos para Aí, acalmar. aí fica achando ainda medicamento para tomar, né? Vai agravar mais ainda. Vamos controlar o medo, sem precisar de medicamento, né? Vamos. Ansiedade, eu digo assim, né? Ansiedade, né? Que causa bastante coisa, né? Medo, desespero. Né? Tá certo. E aí tem os comentários aqui, né? Então, ele falou pelo livre-arbítrio. Então, ele lembra aqui que o instinto é inteligência, mas é rudimentar, que é o começo, né? Por isso, essa é a diferença. Um é espontâneo, né? Que é o instinto, ele, puf, necessitou, aí ele aparece, né? Ele não precisa de nada. O outro, não. O outro, ele se manifesta porque eu combino, né, com algumas decisões minhas. É um ato que eu decido fazer. A inteligência, ela é guiada pela razão. Então, raciocínio, calculo, né, como o Orlando disse ali anteriormente, né, na questão do exemplo da horta, faço meus cálculos e ajo. Já instinto, eu não calculo nada. Eu simplesmente ajo e nunca falha. Sempre é certo. E ele varia, né? O instinto, ele sempre tem essa característica de preservar, mas varia na forma como ele se manifesta, né? Nas plantas, nos animais, ele tem essas variações da manifestação, né? Das necessidades. Muito bem. Alguém quer comentar mais? Nós estamos encerrando o nosso capítulo, nós estamos encerrando a parte primeira de O Livro dos Espíritos. Olha só, já vencemos a parte primeira. Agora, na próxima semana, nós vamos entrar na parte segunda. Mas vamos voltar aí. Alguém quer comentar alguma coisa ainda sobre instinto e inteligência? Está tudo certo? Tudo entendido? Eu gostaria de ver se a gente arruma alguém para fazer uma palestra para nós desse começo desse outro capítulo, né? Capítulo 5. Então, inclusive, é o capítulo, na verdade, não é o capítulo 5, é o capítulo 1º da parte segunda. Nós fizemos 5, nós fizemos a parte primeira, né? Então, a parte primeira é constituída desses 4 capítulos, né? E agora nós vamos para a parte segunda e começa a contar os capítulos de novo. Então, nós vamos fazer na parte segunda o primeiro capítulo, que a parte segunda é do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Agora nós vamos sair dessa parte da matéria um pouco, né, da criação, do princípio vital, e vamos entrar no mundo espírita ou dos espíritos. Então, nós vamos buscar definir o que é espírito, né, sobre a encarnação, sobre a reencarnação, sobre a vida espírita, né? Como é que é a questão da erraticidade, a volta ao mundo corporal, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Como é que é as intuições, a mediunidade, a das ocupações e missão dos espíritos, e daí os 3 reinos, que é o capítulo 11, né? Então, são 11 capítulos dessa parte segunda. Tá? Nós vamos ver, que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Orlando está sugerindo que a gente traga alguém para fazer uma palestra, né, na próxima. O Jorge. Aí, ó. O Jorge já fez para nós naquela anterior. Não cabe mais nada na agenda dele. Hoje ele teve agora há pouco em casa. Manda ele se virar. Ele disse que não come mais nada na agenda dele. Eu vou pedir para ele. Não adianta.
Pede primeiro. O não a gente já tem. Agora, você Ou fala o João. Melhor o João. Então tá, mas vamos conversando então, né, durante a Vamos. semana. Eu já conversa com o Jorge, se ele não tiver impedido por alguma a razão. Sheila não quer fazer? Não, né? Menos, Batista. Menos, Batista. Eu estou com uma expectativa que muito em breve a Luísa vai se pronunciar. Talvez não agora, mas logo, logo você vai ver que ela está começando a perceber o potencial dela, está se assumindo. Muito em breve nós vamos ter aí alguém jovem, né, se apresentando e nos ensinando. E é muito bom. Está com um pensamento fresquinho aí, né? Junta os conhecimentos da escola com o conhecimento espírita, dá um resultado muito bom. Bom. Orlando, minha parte está ok. Tá encerrada, Passo para você a palavra. Que nós estamos já com 40 minutos de live. Fazer a prece. Vamos fazer a prece do encerramento, né, Dilon? Ok. Vamos agradecer a Deus, a Jesus e a todos os mentores espirituais que nos levaram a essa primeira parte do livro, que nós sofremos um pouco, mas aprendemos também, né, bastante. E pedir a Ele que nos oriente mais para frente agora, nessa segunda parte. Pedir a eles que nos ajude, que nos ampare, que nós possamos aprender bem mais cada sexta-feira com essas explicações. Muito obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, por tudo. E quero pedir uma bênção para nós nesta noite, que Deus possa iluminar a nossa vida nesse resto de noite, abençoando todos nós e abençoando estas águas que porventura esteja perto do nosso computador, transformando em remédio, fluidificando elas. Muito obrigado, meu Pai. Eu agradeço muito esta noite. Obrigado. Assim seja, graças a Deus. Muito bem. A Luísa vai dar aula para nós, Luísa. Vai, né, filha?